Tipo 6 tem no mapa do Enneagrama conexão principal com duas ideias superiores, que são a força e a fé, santa força e santa fé. A santa força é a certeza de que nós somos inerentemente dotados de força na nossa alma e no nosso espírito. Nosso corpo pode ter limitações, pode ter dores, o nosso coração pode ter dores muito grandes e muito pequenas também às vezes, mas dores. Também o nosso instinto pode ter distorções, mas nós não somos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas sensações. Nós somos essência. Nós somos alma no centro emocional superior e espírito no centro mental superior. O 6, quando atinge o estado mental superior, ou reconecta o estado mental superior da força, ele relembra que nós somos espírito e alma. E ele vê, testemunha, que enquanto espírito e alma nós somos imortais e que nada de ruim pode acontecer a nós. Nós temos essencialmente uma certeza de que nesse nível mais essencial o nosso ser continuará bem, obrigado. O estado da força não é qualquer força, é uma força infinita, indivisível também, e inconteste, porque é vista pela pessoa do tipo 6 nesse estado. Isso tem a ver com o atributo eterno do espírito. Também com a impossibilidade do espírito morrer. E tem a ver com o fato de que nesse nível mais essencial, nenhuma das minhas histórias vai realmente me atingir. E que elas podem apenas reforçar a minha presença e a minha conexão com Deus. Aliás, muitas das tradições da humanidade dizem que as pessoas que passam pelas maiores provações aqui têm um assento reservado mais próximo do Senhor, do Criador, no retorno. E essas tradições também falam assim, se soubéssemos todos o que nos aguarda no pós-vida, quase nunca pediríamos coisas para agora, para a nossa vida. Pediríamos coisas para depois. Quando essa dimensão onde estamos foi pensada, sabia-se que ela seria muito distante do centro, da essência, do uno, que seria um lugar muito desfavorável para a evolução humana. Talvez por isso fosse um dos lugares mais importantes, mais decisivos numa guerra cósmica entre evolução e involução. Por isso, todas as criaturas, principalmente essa humana, que falaram sim para virem para cá, depois que outras falaram não, recebeu em potencial um presente de poder acessar
alguns dos nomes divinos. São 99 os nomes divinos e 16 deles foram emprestados para esta existência nesse plano como coisas que em potencial a gente poderia acessar de novo. Aqui, no caso dos 6, o nome divino emprestado foi da força. A força para atravessar o que precisar ser atravessado, de conseguir sustentar o que for necessário. Se você olhar a vida de muitas das pessoas do tipo 6, assim como do tipo 9, por outras razões, existe uma tendência de haver um número maior de dificuldades, de provações, porque, no fundo, esse é o tipo que tem condição de acessar mais rapidamente, mais fortemente, o atributo da força e dar conta. Aliás, lembrem-se que um dos princípios é o absoluto nunca nos dá experiências que a gente não é capaz de lidar. E os níveis de força variam. O 6 é bem maior do que a média. O sufismo diz que para o caminho de autodesenvolvimento, o que é necessário é só uma coisa. Além, claro, de fazer as práticas, a determinação, mas a característica interna que é necessária é uma só. Não é bondade, porque bondade não existe até que a gente chegue no ponto em que ela se abre. Não é nada do que a gente imagina. Essa uma coisa que é necessária é força. Porque como todos estão vendo aqui, para a gente chegar num lado legal, como acontece no final das jornadas, a gente precisa muitas vezes passar por muita dor, por núcleos muito importantes de dor. E só quem é forte consegue isso. Consegue não sair correndo, ficar, se entregar. Né? Então, a força é muito central. Como tudo que vem dos pontos nucleares do triângulo interno do Enneagrama, o 9, o 6 e o 3, essas ideias são ainda mais universais, ainda mais centrais para todos nós. E se a gente não acessar essa força, a gente não dá conta de fazer trabalho interno, porque é difícil demais. E o 6 é a maior referência para que consigamos fazer isso. Todos nós, de todos os tipos. E no mental superior, o 6 volta a acessar essa força que todos podemos ter, porque ela é inerente à criação que podemos contemplar neste nosso plano. Ela foi uma daquelas 16 ideias emprestadas para este plano. Agora, a decorrência dessa santa força na alma humana individual, do tipo 6, se chama fé. É a outra ideia santa desse ponto do Enneagrama. Fé não é uma coisa de tentar acreditar, de se esforçar para pensamento positivo, para dar certo. Nada a ver com isso. A gente distorce completamente o conceito verdadeiro da fé. A fé verdadeira é quando a gente vai além da dimensão dos pensamentos, das emoções e das sensações, numa meditação muito profunda, e conecta uma visão de que nós estamos indo para o lugar certo, de que tudo vai terminar bem. E não existe outra hipótese, porque o que nós somos é essência, espírito, alma. E nós vamos terminar na luz. Não existe outra hipótese.
A fé é uma certeza plena, indivisível. É uma constatação de que tem hipótese zero de dar errado. Isso é fé. É a fé de quem vê com os olhos da alma que está tudo bem com cada uma das pessoas que vem aqui em frente. Fazer trabalho corajoso. A fé é a visão que a gente tem de que vai dar certo quando a gente olha o espírito e a alma, e não o corpo de carne e osso, o coração interno desse corpo que é frágil, e as sensações que são voláteis. Quando o 6 vem para a dimensão do emocional superior, com o coração espiritual, ele acessa a virtude da coragem. Coragem é agir com o coração aberto, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer no minuto seguinte. Coragem não é ausência de medo, é ir em frente apesar do medo. Coragem é também a decisão de não antecipar as coisas para entrar em ação, de não se preparar excessivamente e sair fazendo antes de se sentir pronto, confiando que as coisas vão se encaixando no durante. Aliás, essa é uma tarefa fundamental para os 3 tipos mentais do Eneagrama, 5, 6 e 7. Parar de antecipar muito, de teorizar demais e ir para a prática mais rápido. Sobretudo com o tipo 6, mas também com o 7 e o 5. Para ajudarmos eles, o que a gente precisa é encurtar os cronogramas deles. A gente precisa empurrá-los para uma ação mais rápida, certeira, mais corajosa. Coragem tem um outro significado também. Coragem é assumir total responsabilidade pela nossa própria vida, não culpando mais ninguém pelas nossas questões e não esperando mais ninguém para que a gente cresça. É assumir a responsabilidade pela própria vida e pela própria felicidade. Só quem é muito corajoso faz isso. Coragem é também não esperar mais nem um segundo para fazer o que precisa ser feito. Coragem é lembrar que a morte pode vir a qualquer momento e que não há que esperar. A hora é sempre agora. Quando o 6 perde contato com coragem, fé e força, ele espirala para baixo e cai na fixação da covardia e na paixão do medo. A fixação da covardia é fazer excesso de perguntas, ter muitas dúvidas, ficar o tempo inteiro protelando, procrastinando para testar um pouco mais, para checar uma segunda ou terceira opinião e para sentir um pouco mais uma suposta falta de autoconfiança, para reclamar, para olhar um pouquinho o cenário de maneira negativa. Acreditar, covardia é acreditar que o pior vai acontecer, para não se colocar em ação. Isso é covardia. E medo é um estado trêmulo do coração, no qual, com ansiedade, a pessoa perde a qualidade do coração de bússola com a qual ele poderia agir bem orientado, com prumo e com um caminho a perseguir. Em medo, o coração trêmulo não nos aponta para lugar algum. Ele se apequena, ele se sente frágil e ele foge da raia. Medo
é algo que nos faz fugir ou atacar ou nos paralisa, com a função de não cumprirmos em vida aquilo que viemos fazer. Medo, todo mundo tem. Medo de alguma coisa. O 6 não tem medo de alguma coisa. O 6 tem medo, ponto. Se essa uma coisa passar, vem outra, e depois outra, e depois outra. O 6 tem medo, inclusive, do medo. E tem medo, principalmente, de deixar de ter medo. O medo é uma camada protetora. O medo me protege para eu não ser pleno na vida. E aqui é importante entender, ainda mais neste painel específico, que um dos maiores problemas que uma pessoa do tipo 6 pode ter é quando ela está rumando para ficar bem. Aí começa a disparar um circuito inteiro de medo, falando assim, e agora? Se eu estou bem, eu vou cair depois, vou ficar mal depois, algo vai acontecer, né? Então o medo traz muitas vezes um auto-boicote para o próprio sucesso ou para a própria felicidade. E o medo traz também uma necessidade de ficar protegendo os outros que não têm medo o suficiente, que não se cuidam o suficiente. E uma culpa da pessoa do tipo 6 de não estar precavendo problemas para todas as demais pessoas. De um jeito que não tem limite. E que gera uma enorme tensão. Coragem é abrir mão, confiar no futuro, fazer o que está ao meu alcance, do meu jeito limitado como ser humano, e agir fazendo as coisas principais, com o coração aberto, na direção do novo, do ousado e na direção da realização mais plena e da felicidade. Em medo, a gente se acovarda e troca as possibilidades mais grandiosas da vida por migalhas de felicidade, por experiências limitadas de liberdade e por dar menos de nós mesmos para o mundo. Coragem é, apesar de tudo, eu me designar a ser mais e ser feliz.